Oi, gente. A classe dominante sempre se utilizou de pessoas que cedem aos seus interesses, não é? Para divulgar a ideologia da classe dominante, né? Para minimizar lutas históricas da classe trabalhadora e de povos historicamente discriminados, como a população afrodescendente no Brasil. E o exemplo recente do Hélio Lopes, o chamado Hélio Negão, é apenas o mais recente exemplo desse uso. Felizmente, tem pessoas como o pastor Henrique Vieira que explicam as coisas, né? Nós vamos reagir a esse vídeo da fala do Hélio Lopes e aí com a explicação do pastor Henrique Vieira e também trazer esclarecimentos sobre coisas que a extrema-direita divulga como senso comum. E é muito importante que você compartilhe esse vídeo para que as pessoas não distorçam a história, né? É fundamental isso. Eu falo isso como historiador, mas vamos seguir. Prestem atenção nessa palavra. Indústria do racismo. Indústria do racismo. A indústria do racismo, ela olhou, o que é que ela faz? Botar um curso. O cara tem que fazer um curso para entender que ele não pode praticar uma ação dessa. Quem vai praticar o curso? Instituições do movimento negro. Graças à princesa Isabel. A escravidão, né? Princesa Isabel. Eu não sei por que ter raiva de uma pessoa que foi lá assinou. Eu perdi 3. Ele dizer que foi graças à princesa Isabel mostra um grau de ignorância histórica que é realmente assustadora. A princesa Isabel assinou, mas ela foi pressionada pelo movimento abolicionista, viu, Hélio Lopes? Graças ao movimento abolicionista, né, um movimento que contava com muitos libertos, afrodescendentes, e também com intelectuais de diferentes etnias, né? Lutaram, né? E pessoas do povo, e classe trabalhadora, muita gente, lutaram para que a escravidão acabasse no Brasil. E sofreram muito por causa de suas lutas. O momento da libertação na lei, que não foi definitivo, porque a gente sabe que teve o fim da escravidão legal, mas ela continuou existindo de outras formas pelo Brasil e até hoje ainda tem lugares que ainda existem, embora em uma escala muito menor. Então, e o preconceito, a discriminação continua existindo. Mas foi um resultado de uma longa luta social. E quando você coloca no centro do poder e ignora a luta social, você faz uma atitude típica daqueles que servem aos interesses da classe dominante. Isso é muito grave. E tenta transformar em invisível a luta dos abolicionistas. Mas vamos seguir. Sobrinhos, para essa desgraça das drogas, criminosos que mataram. Minha irmã perdeu 3 filhos, eu perdi 3 sobrinhos. Mas perdeu. Não morreu porque era preto, porque era negro, porque era pardo, porque era branco, não. Morreu porque estava envolvido com alguma coisa. A religião mais perseguida do mundo é a cristã. Existe uma pedagogia construída, pedagogia do... A religião mais perseguida é a cristã. Olha, eu acho que você tem que dar uma visitazinha aqui na Bahia e ver o grau de perseguição que as religiões africanas sofrem, viu, Hélio Lopes? Para parar de falar tanta besteira, porque é difícil de aguentar. Mas vamos lá. Branco desconstruído. Aliás, no momento atual, com o genocídio acontecendo em Gaza, com pessoas palestinas, você dizer uma coisa dessa é historicamente monstruoso. Mas enfim, vamos lá. Poxa, imagina como é que fica os brancos aqui. Caramba, porque quando nasci branco, sou discriminado, condenado. Não fala que é discriminado, senão vai ter um processo. O preto pode falar que o preto, é porque eu sou preto, o negro, né? Pode falar que ele é discriminado. O branco não pode. O branco não pode. Se falar, vai sofrer, a justiça não vai entender. Mas falam sim, vocês estão sendo discriminados aqui, nessa comissão. A Comissão de Direitos Humanos, Igualdade Racial, é uma comissão que discrimina o branco. Eu gostaria de respeitosa e fraternalmente dialogar com o deputado Hélio. Algumas reflexões, eu procuro fazê-las com firmeza, mas sempre com respeito. Vamos lá, Hélio. Nossos irmãos, nossos ancestrais, foram escravizados no nosso país, certo ou errado? Por quase 4 séculos, a cor da pele definiu que pessoas eram tratadas como mercadoria, compradas, vendidas, violentadas. Só para que nós possamos ter uma ideia, o Brasil, nosso país, tem mais tempo de escravização sobre o povo negro, nossos ancestrais, do que sem escravização sobre o povo negro.
Se você pega a história do nosso país, Hélio, tem mais tempo que o nosso povo foi escravizado do que sem a devida justiça e liberdade para nós. Se você pega nossos bisavós, provavelmente já estavam nesse registro de ser tratado como mercadoria. Por conta de muita luta, houve o fim da escravização sobre o nosso povo. Mas o fim da escravização não trouxe verdadeira igualdade para nós. Eu vou trazer aqui alguns exemplos, velho. Quando houve a abolição, pós-abolição, existiram medidas de reparação para aquele povo que passou séculos submetido à escravização? Só para que tenhamos uma ideia, a escravização acabou no Brasil e em vários momentos, Dayana, a preocupação era em indenizar, sabe quem, Hélio? Os escravocratas, porque estavam tendo um prejuízo econômico por perda de propriedade. Então olha como a escravização acaba e você tem feridas abertas. Agora vamos olhar para a realidade. Porque qual é o pressuposto aqui da fala dos parlamentares da extrema-direita o tempo inteiro? Só para reforçar o que brilhantemente o pastor Henrique disse, não é? Aquelas pessoas que trabalharam a vida toda sem remuneração não tiveram o mínimo de reparação financeira por um trabalho não remunerado. Isso é, assim, um absurdo, fora ser tratados como mercadoria, que isso nem entra, é óbvio que isso daí é uma monstruosidade, uma chaga terrível da nossa história, mas quando acaba a escravidão, para dar à pessoa a possibilidade de viver com dignidade, não foi feito nada. Isso mostra, né, que o problema da escravidão e dos seus resultados e da chaga social continuou afetando a população afrodescendente e continua afetando até hoje. Mas enfim, segue o grande pastor Henrique Vieira. O racismo, vê se eu estou entendendo o seu raciocínio, deputado Hélio. O racismo é uma questão individual e intencional. A pessoa vai lá e pratica o racismo. Ela tem uma falha de caráter. Para quem aqui acha que é racismo, tem uma parte da extrema-direita que sequer considera isso. O racismo é uma estrutura que vai além das ações e das intenções de um indivíduo. Falam assim, que medidas antirracistas provocam separatismo. Então vamos à realidade. Deputado Hélio, sistema carcerário brasileiro. Qual é a cor predominante no sistema carcerário brasileiro? Essa é uma pergunta. Aí eu vou comparar, Tadeu Venere, com as universidades, com as cotas raciais, isso está mudando. Mas qual é a cor predominante nas universidades? Agora vamos olhar para o Congresso Nacional. A representação política de negros e negras, queria pedir atenção se possível, a representação política de negros e negras no Congresso Nacional é compatível com o tamanho da população negra na sociedade brasileira? Repara que eu estou fugindo de chavões, eu estou tentando estabelecer um diálogo. O Brasil teve 4 séculos de escravização, praticamente. Uma abolição incompleta com ausência de mecanismos de reparação. E agora eu estou olhando para a realidade brasileira. Qual é a cor predominante do sistema penitenciário? Qual é a cor predominante das universidades? Qual é a cor predominante nos espaços de poder e de representação política? Vou pegar uma outra variável. Intolerância religiosa. Quais são as religiões, deputado Hélio, que mais sofrem preconceito, hostilidade e perseguição? Será que esses indicadores não demonstram para nós que as violências de base racista estão acontecendo todos os dias? Quando olhamos para o Congresso Nacional, quando olhamos ainda para os grandes meios de comunicação. E, sinceramente, eu não vou adjetivar, mas entristece o meu coração, sim, e a palavra aqui é tristeza. Não é nenhum ataque, é tristeza. Ver um irmão negro falar em indústria do racismo. Como se houvesse um lobby capitaneando em cima disso. A cada 23 minutos, Hélio, um jovem negro é executado nesse país. Essa é a verdadeira indústria do racismo. Eu jamais brincaria com isso. Eu jamais olharia para um colega do lado para fazer chacota em cima de uma ferida aberta. Existem modelos diferentes de racismo no mundo. Não é porque no Brasil não há uma segregação formal que não existe racismo. A própria miscigenação é fruto de muita violência, de estupro dos colonizadores. E até a lógica de segregação que vocês dizem que não existe, não sei não, hein? A Faria Lima é preta? Tem territórios majoritariamente brancos e tem territórios majoritariamente negros. Vai à elite da elite brasileira. Quem são os super ricos? A maioria é homem branco, Hélio. E qual é a cor das mães que choram pela morte dos seus filhos, com bala na cara, com bala na nuca, com bala no peito? São mulheres pretas, Hélio. Nós devíamos estar juntos aqui, independente de PL e de PSOL, como negros, Hélio. Denunciando que o nosso povo ainda sofre. E o racismo não é uma questão apenas intencional. Individual. Tem várias pesquisas que falam sobre a violência obstétrica direcionada a mulheres negras. Que se olha para o corpo da mulher negra como se ela aguentasse mais dor, e não se faz, né, Dayana? Os mecanismos de prevenção, de cuidado, de anestesia. Não era para ser uma pauta de esquerda ou direita. Não era para ser PL versus PSOL, PL versus PT. Não existe lobby, gente. Existe luta por sobrevivência.
Cheguem, sabe para quem? Vossa Excelência são cristãos, não são? Em sua maioria. Cheguem para Maria, mãe de Jesus. Eu queria ouvir a opinião de Vossas Excelências. Quando Maria, Érica, chega lá no canto de Maria e diz assim: Raimon, bendito seja Deus que despediu os ricos de mãos vazias e encheu os famintos de bens. Ora, Maria, mãe do Senhor Jesus, está provocando divisionismo, separatismo, colocando rico contra pobre? Vai brigar com a Bíblia, então. Vai brigar lá com Lucas capítulo 1. Vai brigar lá com Maria, mãe de Jesus. Porque ela está sendo corajosa, Venere, dizendo: para fazer justiça aos pobres, é preciso retirar privilégio e riqueza concentrada dos ricos. Somos todos brasileiros. Mas sim, senhores, a cor da pele define, ainda define, tristemente define, vantagens e desvantagens. Repara, não ataquei ninguém, não falei da moral de ninguém, fiz perguntas sinceras e coloquei argumentos. Eu fico muito triste. Não existe lobby, indústria do racismo. Existe uma indústria de produção de morte todos os dias do meu povo. O Brasil tem, eu termino com isso, mais tempo de escravização do que sem. A ferida está aberta, a ferida está sangrando, e eu lamento ter gente que não reconhece isso e ainda faz piada e chacota com o sofrimento do povo negro no Brasil. Grande fala do pastor Henrique Vieira, viu? Grande fala, grande fala. Eu acho, inclusive, que ele está se credenciando como uma das grandes lideranças. Ele já é uma grande liderança, mas cada vez se credencia mais como uma grande liderança do campo progressista, e pelo fato dele fazer, inclusive, uma coisa que eu já vinha defendendo que a esquerda fizesse, que é dialogar com o legado cristão, que tem muito mais a ver com o nosso campo do que com o campo deles. Afinal, o legado cristão não é nada simpático à concentração de riqueza e não é nada simpático àqueles que viram olhar para os grupos mais excluídos da sociedade. Pelo contrário, né? Jesus andava com os mais pobres e com aqueles que sofriam mais preconceito, né? Então, tem onde dialogar por aí. Bem, eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo, e se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha, quem sabe se torna membro ou apoiador do canal, quem sabe faz um dos nossos cursos ou manda um pix para andretj@terra.com.br. E o curso Como Fazer Mestrado e Doutorado está com as inscrições abertas no comentário fixado. E se você gostou desse vídeo, provavelmente vai gostar do vídeo sugerido aqui no final. Tchau, tchau, gente.